Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para a segunda parte do vídeo sobre autoconhecimento e a gente vai começar já com essa parte prática, né? Que eu prometi para vocês lá no outro vídeo. E é o seguinte: bom, gente, eu tava bem perdida no início, né? Eu vou dizer na verdade como foi que eu cheguei ao ponto que eu cheguei aqui, né? Porque foi assim: eu tinha largado todas os meus pesos, como eu falei, né? E aí eu fiquei vazia. Sabe quando a gente fica entre mundos? Quando a gente não tá nem mais na fase antiga e a gente também não tá no novo. A gente fica no escuro. É como aquela fase da lagarta, né? Que ela tá ali prestes a sair, ela já se formou como borboleta, tá com as asinhas dela ali, mas ela ainda tá dentro do casulo. Ela não é mais lagarta, mas também ela não sabe o que ela se tornou, né? E ela ainda não tá experienciando esse novo mundo. Então você fica ali naquele meio termo, é uma loucura, né? Bom, nesse tempo, primeiro eu tive meu tempo de silêncio para me conseguir ouvir as minhas vozes internas, e foi isso que fez eu finalmente entender que eu estava no lugar errado, fazendo coisas que eu não gostava, coisas que eu não queria, e que estavam tirando meu poder de alguma forma, a minha autenticidade, a minha autonomia e a minha liberdade, sabe? Minha liberdade de expressão, enfim. Eu não estava conseguindo ser eu mesma naqueles ambientes onde eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, depois disso, depois que eu soltei essas coisas, me veio, né, quando eu fui me reerguendo, né, depois do burnout, me veio essa clareza de como, assim, clareza não, né, veio a clareza, mas veio também esse estágio de querer buscar o novo, né, de querer entender melhor, então, tipo assim, o que vai ser daqui pra frente, já que eu não sou nada daquilo, o que eu sou, afinal de contas? E foi quando começaram as perguntas. Daí surgiu um, um, um evento, né, acho que foi do Cadu Cassal, que ele estava fazendo pra gente planejar o nosso 2026, né, e aí teve algumas perguntas que eu não consegui responder. Eu fiquei assim, tá, como que eu vou planejar o que eu quero se eu não sei quem eu sou? Gente, eu travei, sabe? E isso porque ele tinha simplificado, tipo assim, ele fez uma mandala, né? Uma mandala da vida, com várias áreas da vida nossa, e pediu pra gente escolher três áreas. E aí eu deveria focar nessas três áreas, tipo assim, sabe aquela listinha de o que a gente vai fazer nesse 2026, né? O que eu vou realizar aqueles objetivos? Então, simplificar, porque a gente às vezes coloca coisa demais, né? Coisas que não estão ao nosso alcance, e aí quando chega no final a gente não consegue realizar, fica decepcionado, fica frustrado. Então ele falou assim, vamos fazer metas realistas, metas bem pé no chão. E tinha um setor lá que eu não conseguia metrificar, eu não conseguia nem responder as perguntas básicas para poder fazer um planejamento de mês a mês, de semana a semana, porque era uma coisa que eu não tinha experienciado ainda na minha vida. Então eu pensei assim, cara, como é que eu vou planejar uma coisa que eu não conheço, né? E aí eu percebi a falta de autoconhecimento. Eu falei assim, tá, mas então não tem como eu responder o que eu quero sem eu saber o que eu sou. Então eu acabei dando uma pausa nos exercícios para mim poder voltar um pouco e resolver quem eu sou, né? Tipo, quem eu sou, afinal de contas. Eu tava fazendo terapia na época, né? Voltei a fazer terapia. E a psicóloga me fez essa pergunta no consultório, mas assim, gente, foi muito abrangente, né? Porque só foi assim, quem é você? Gente, é uma pergunta muito abrangente, sabe? Você fica, pra quem tá perdido, principalmente, você fica assim, tá, mas por onde eu começo? O que eu vou explicar, né? Quem eu sou, afinal de contas? Eu vou falar sobre o quê? Automaticamente você vai falar sobre as suas características, né? Mas, tipo assim, a gente falou no vídeo anterior, né? Que a gente não é definido pelas nossas características. A gente não é o que a gente faz, a gente não é o que a gente fala, a gente não é o que a gente pensa, a gente não é o que a gente sente. Então, quem sou eu, afinal de contas, né? Porém, isso já é uma fase mais avançada. É quando a pessoa já se identificou com alguma coisa, que aí ela vai conseguir se desidentificar com as coisas. Então, assim, o processo pode até parecer meio ilógico, né? Ou, enfim, mas é como a gente chega lá, vamos dizer assim. A gente precisa passar por uns processos primeiro que talvez não vai fazer tanto sentido no início, mas é, é necessário para que a gente consiga fazer esse caminho até chegar lá, naquele nível de consciência dessas pessoas que já estão ensinando pra gente de uma forma tão complexa, né?
Então, o que eu fiz primeiro, bom, depois que eu recebi essa pergunta no consultório mesmo da psicóloga, eu fiquei tipo, caramba, eu até fiquei com uma crise de identidade, porque eu não conseguia definir quem eu era, sabe? Eu passei tanto tempo presa numa identidade que não era minha, assim, vestindo uma roupa que, poxa vida, por que eu me insisti tanto em caber numa coisa que não era pra mim, que não era minha, sabe, que eu não queria de verdade? Passei tanto tempo me adoecendo que eu, de repente, quando eu fiquei livre dessas coisas, foi tipo, caramba, eu tava dependente dessas coisas, porque eu não consigo me definir sozinha, sabe? Então, acabei ficando mais perdida ainda. Mas aí, claro, eu fui nesse processo de me reencontrar. Tipo assim, eu preciso lembrar quem eu sou, né? Eu preciso dar um rumo pra minha vida, porque agora que eu não tenho aquilo, tipo, que eu vou ter, né? E, gente, eu só tava sentindo muita fé naquele momento. Era tipo assim, eu estou sentindo aquela confiança de que eu vou ter essa clareza, que eu vou encontrar o meu caminho, sabe? Eu não fiquei naquela preocupação exatamente porque eu aprendi o desapego de verdade. Então eu não fiquei apegada àquelas coisas antigas exatamente porque eu sabia que estavam me fazendo mal. Então, soltar foi a primeira coisa, né? Aí, eu, depois disso, fui procurar um modo, assim, de fazer um mapa, né? De colocar a minha vida, assim, toda na minha frente e eu consegui entender, né? Afinal de contas, quem eu sou, né? Aí, gente, eu acabei utilizando a IA como ferramenta, mas eu vou dizer uma coisa, gente. Não façam isso. Realmente é péssimo, tá? As IAs, elas não substituem a pessoa nunca na vida. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, como eu fiz, eu vou passar aqui um roteiro, assim, pra vocês entenderem, fazerem fazer um mapa, né? Um mapa de identidade pessoal, que foi o que eu fiz, mas eu vou dizer, assim, pra vocês não responderem no aplicativo, porque a IA, ela é tendenciosa. Então, assim, ela vai bagunçar tudo e de acordo com o que você for respondendo, é que ela vai dando continuidade para as coisas. Então, assim, ela não vai fazer nada certo, ela não vai fazer nada a rigor, nada de uma forma assim como uma pessoa realmente faria, exatamente porque ela vai fazer de acordo com o que ela está aprendendo com você. Então, não é legal, sabe, você fazer isso. Primeiro porque você vai estar colocando suas informações lá. Segundo porque não exatamente por isso, entendeu? Ela vai de acordo com o que você falar. E às vezes a coisa fica tão extensa, tão bagunçada que você não vai nem perceber. Então, assim, eu vou passar aqui pra vocês, olha só, ela fez uma bagunça com o negócio que ela organizou aqui pra mim, porque teve um ponto que ela eliminou, teve o outro que ela trocou de lugar e inventou outra coisa no lugar, e uma das coisas ela não fez. Então, assim, eu vou passar pra vocês só a estrutura, eu vou pedir que vocês respondam isso num papelzinho. Aliás, no papelzinho não, é no papelzão. Pega logo uma cartolina e vai escrevendo as coisas para depois você conseguir sentar e visualizar o todo, você olhar o todo e você organizar sua bagunça. A partir dali você vai conseguir se observar melhor e vai conseguir. São coisas assim, gente, prática mesmo do dia a dia, sabe? Não são aquelas coisas complexas que eu tava falando para vocês, não, porque ali é muito mais difícil de você conseguir visualizar. Então aqui são aquelas coisas que qualquer pessoa no estado de consciência menor conseguiria fazer, sabe? Então, assim, considerem o que eu vou falar aqui, são 7 pilares com que a gente vai trabalhar, para a gente poder fazer essa identificação de quem a gente é, né? Então, primeiro a gente se identifica, para depois a gente se desidentificar, como eu disse, e aí a gente parte para a próxima fase, ok? Então, eu vou explicar cada ponto aqui para vocês, assim, quais perguntas vocês vão se fazer, né? A partir desses pontos que a gente vai falar aqui. Bom, então, o primeiro pilar é a essência. A essência é o que permanece quando a gente tira tudo que é papel social. Aqui, bom, explicando melhor. Nesse ponto, a pergunta central é: quem sou eu quando ninguém está olhando? E aí vocês vão entrar perguntas assim, questões assim, né? Seu ritmo natural, se você é rápido, se você é sensível, se você é contemplativo,
se você é intuitivo, enfim. O que te faz sentir vivo? O que você faz porque sim, sabe? Tipo assim, você vai fazer isso sim. Por quê? Porque sim. Porque ela vai fazer. Pronto, acabou. O que você faz porque sim, sabe? Sem esforço. O que permanece em você, mesmo atravessando fases diferentes da vida? Essas são questões que vão entrar aqui nesse primeiro pilar da essência, que é o que vai permanecer com você independente de qualquer situação, sabe? É aquilo que você é lá no primorzinho ali, não lá no fundinho da sua alma, tá? Bom, o segundo pilar são as sensibilidades e a sua natureza emocional, que é como você se sente, como você reage, como você se relaciona com o mundo. Nesse segundo pilar, né, as perguntas que você pode se fazer o que te toca profundamente, né? Como você reage quando você sofre e quando você ama? Você sente mais por dentro ou mais por fora? E quais emoções são mais naturais para você? Calma, intensidade, empatia? O que é mais natural, né, na sua pessoa? Isso é o que você vai responder dentro desse pilar. Bom, o terceiro pilar são os seus valores centrais, que são as suas leis internas, né? Esses valores, eles são como polos magnéticos internos. Então, as perguntas aqui são tipo, sem isso aqui, eu não sou eu. O que é? Então, tipo assim, o que se tirarem de você, você deixa de ser você? É sobre isso. Né? E sobre o que você nunca abre mão. Do que você não abre mão? De jeito nenhum. O que te indigna profundamente? Ou o que te faz respeitar alguém instantaneamente? Isso é sobre os seus valores centrais. Ok? Bom, o próximo pilar é a sua forma de estar no mundo, que é o seu estilo pessoal de agir, de pensar, de se expressar. Então aqui você vai pensar em como é, né, o seu jeito de pensar, como é o seu jeito de agir, como você gosta de se relacionar, como que você toma suas decisões, ou o seu jeito de trabalhar, de criar. Como que você organiza o seu espaço interno e como que você organiza o seu espaço externo. Tudo isso aqui entra nesse ponto, né, da sua forma de estar no mundo. O pilar 5 já são sobre as suas forças e os seus dons naturais, né, o que vem fácil para você. Então, o que você faz naturalmente bem? O que as pessoas reconhecem em você? Às vezes você deixa transparecer e você nem sabe. E o que você sempre teve facilidade? Então, assim, algo que você traz, às vezes, da sua infância, o que você sempre teve facilidade para fazer? Ou o que você não percebe que é um talento, mas é? Essas são perguntas que entram nesse pilar. Já no pilar 6, a gente tem as cicatrizes e aprendizados. Gente, esse pilar, o bendito da Yá deixou de fora. E esse é o mais importante. Isso aqui é sobre o que te moldou. E é literal, literal. Essa questão de moldar. Por quê? Olha só o que entra aqui. Feridas que moldaram a sua forma de amar e se proteger. Momentos que alteraram o seu senso de identidade. Conteúdos emocionais que você ainda carrega. E aprendizados profundos que vieram de dor. Gente, por que esse é um ponto crucial? Porque é basicamente isso aqui que te leva para a terapia. É isso aqui que trava a sua vida. É isso aqui que bloqueia seu fluxo. A gente tem uma tendência muito forte a se enterrar nos erros não, aliás, nas dores, nas coisas que nos causaram dor, sabe? Nas coisas ruins. A gente tende a olhar mais para as coisas ruins do que para as coisas boas que nos aconteceram. E isso trava, isso cria trauma, isso cria medo, isso cria insegurança, isso cria bloqueio. Literalmente, sabe? Então, aqui, esse deve ser o ponto mais difícil para todo mundo. Porque é justamente aquele ponto onde a gente tem que encarar as nossas sombras. Encarar aquilo que faz parte da gente, que, querendo ou não, assim, faz parte da nossa história, né? Querendo ou não, são coisas que moldaram a forma como a gente lida
com as coisas hoje, como a gente vive a nossa vida hoje. Então, não tem como desassociar, sabe? Isso faz parte. Então, a gente precisa levar isso como bagagem, mas a gente não precisa se agarrar a isso como a nossa verdade, porque isso, gente, não define a gente. Nada disso define a gente, mas principalmente isso. Principalmente essas feridas, elas não definem a gente, tá? A gente é o que a gente é em essência. Não o que a gente viveu, não o que a gente experienciou, não o que a gente falou, não o que a gente sofreu, enfim. Nenhuma dessas coisas define a gente. Então, isso é crucial de vocês entenderem. Então, tome muito cuidado com esse tópico, com esse pilar. Mas é necessário que a gente encare isso de frente, tá? Se precisar de terapia, vai. Mas, assim, é importante que pelo menos vocês, com vocês mesmos, nesse momento em que vocês estão fazendo esse trabalho de autoconhecimento, estão escrevendo um mapinha de vocês, vocês consigam ser sinceros consigo mesmo, sabe? Porque afinal de contas vocês estão sozinhos ali, tá? Não tem ninguém olhando pra vocês, não tem ninguém julgando, não tem ninguém falando nada, sabe? Nada que venha a causar um medo assim pra vocês, porque vocês estão sozinhos com vocês mesmos. Então, sejam sinceros, sabe? É necessário que a gente encare essas verdades pra gente poder seguir em frente. Porque, gente, não tem como a gente fazer nada concreto, nada verdadeiro sem verdade. A verdade tem que partir da gente. E existem várias mentiras, mas só existe uma verdade. E sem isso, a gente não segue em frente. Não tem condição. É como o ator, né? Que ele tem vários personagens diferentes, mas ele continua sendo a mesma pessoa, mesmo atuando papéis diferentes. Ele não deixa de ser ele, só porque ele está atuando um papel diferente, porque no final das contas ele está só atuando. Mas quem ele é de verdade é quem ele é por debaixo daquela roupa, por debaixo daquela fantasia, né? Então, é sobre isso, gente. Sejam fiéis a quem vocês são de verdade, né? E não tenham medo, tá? Não tenham medo, porque todo mundo em algum momento da vida tem que encarar essas verdades, tem que encarar essas realidades, por mais que sejam dolorosas, tá? A gente não passa pela dor sem a gente enfrentar. Não tem como. Não tem como você ignorar. Porque tá doendo. Afinal de contas, se você tá com uma dor e você tá ignorando essa dor, ela vai ficar cada vez mais forte. Quanto mais você ignora, mais forte ela fica. Porque é essa a lógica da dor. É sinalizar. Te mostrar que tem algo errado ali e você precisa resolver. E você não cicatriza se você não olhar para aquela ferida e não for lá tratar, entendeu? Se não for fazer um curativo, você não for desinflamar, se você não for, enfim, se você não fizer nada com aquilo, aquilo vai só piorar, porque as coisas não se resolvem sozinhas. Elas só se resolvem com você, através de você, ok? Então tá. Entendido, né, gente? Esse é um ponto misericórdia. Ó, e o último, né, é a narrativa de vida, que é como você se conta pro mundo, né? Como você se enxerga. É literalmente como você conta a sua história. Então aqui as perguntas são: que tipo de protagonista eu sou? Qual é o meu tema recorrente? E qual direção minha vida sempre tomou, mesmo quando eu não planejei? Isso é um ponto interessante de observar, para vocês verem que tem certas coisas que a gente não controla. Então, tipo assim, inclusive eu tava fazendo um teste esses dias e aí falaram para me definir a palavra tendência. Mas a gente tem uma tendência a alguma coisa. Então, é tipo assim, sempre que você estiver fazendo qualquer coisa, você vai tender a ir mais para um lado do que para o outro. Então, por exemplo, sempre que eu tô desenhando, por exemplo, eu vou tender a querer colorir as coisas. Porque é uma coisa que já nasceu comigo. Eu gosto de tudo colorido, tal. Eu tô escrevendo. Eu sempre vou tender a escrever muito. Por quê? Porque eu gosto de escrever. Então, vamos pedir para escrever. Todo mundo vai escrever pouquinho. Vai escrever 10 linhas, eu vou escrever 100. Porque é uma coisa que já é natural, que é minha. Então, isso é uma coisa importante de observar para vocês entenderem quais são as suas diferenças em relação às outras pessoas também, né? Inclusive, esse é o próximo ponto que eu vou falar aqui, terminando de ler essa última pergunta. Se a minha vida fosse um livro, qual seria o título do capítulo atual? Isso aqui é basicamente para vocês entenderem em que momento da história de vocês estão. Tipo assim, muito bem, estou
aqui nesse capítulo agora, vivendo isso agora. Qual vai ser o próximo, né? Como é que eu vou continuar essa história? E aí é uma questão de escolha. O ponto que eu queria falar aqui pra vocês, puxando o gancho dessa parte do rumo que toma, né? Mesmo quando a gente não planeja, é o seguinte. É uma questão, gente. Aliás, eu vou puxar o gancho, já tô indo pro final, né? Mas é porque é uma coisa que eu queria falar mais lá pra frente. Mas assim, tá, deixa eu fechar primeiro essa parte. Eu fiz primeiro isso aqui, e aí a partir daqui eu consegui já ter um ponto de partida ali pra eu poder fazer o meu real trabalho de autoconhecimento, que ele é mais profundo, que ele já vai voltar para aquela primeira parte do vídeo que já é mais complexa, né? Que não vai ser ainda aquela parte de desintegração, de desidentificação, mas eu já vou mergulhar mais profundamente no meu ser. Então não vão ser coisas mais tão superficiais assim, tipo coisas que eu observo no meu dia a dia. Então tá, tipo assim, com isso aqui eu consigo identificar, eu sou mais intuitiva, eu sou mais calmo, então eu sou uma pessoa mais perspicaz, uma pessoa que é muito falante, tal. Isso são características, tá? Mas a partir daí eu já consigo ter uma noção melhor, pelo menos do personagem que eu incorporei, né, agora, como Bianca. E a partir disso eu vou me lembrar quem eu realmente sou em essência, né? Assim, já é um começo aí de caminho. Então, assim, pra quem tá muito perdido, primeiro se identifica, tipo, então eu gosto disso, então eu gosto daquilo. Porque tem gente que tá tão perdido que não consegue ter gosto, não consegue escolher. Sabe aquele tipo de pessoa que fala assim, você quer isso, você quer aquilo? Aí ela fala, tanto faz. Pode escolher por mim. Não precisa se preocupar, tipo assim, a minha opinião não é importante, não precisa perguntar pra mim, eu aceito qualquer coisa. Gente, se vocês não escolherem o que vocês querem, alguém vai escolher por vocês. E pode ser que você não goste, você vai se obrigar a fazer aquilo e isso é muito ruim. Então, não façam isso consigo mesmo, tá? É importante mesmo se conhecer, é importante ter opinião, é importante se posicionar, é importante ter presença, é importante você valorizar a sua própria presença. É importante você entender que a sua opinião importa, você está ali num grupo e você precisa falar, você precisa ter o seu espaço, você precisa ter o seu momento, sabe? Todo mundo ocupa um espaço na Terra, então isso tem que ser percebido primeiramente por você e depois, consequentemente, pelas outras pessoas também serão, ok? Bom, o primeiro ponto que eu queria passar sobre esse próximo passo, né, depois disso aqui, era que não existe merecimento, né, gente? Às vezes a gente fica querendo mudar, né? A gente quer mudar de vida e tal, mas tem um ponto aqui que eu vou até dar um exemplo aqui bem lógicozinho, que acho que não vai ter como vocês discordarem de mim, não. Mas pense no seguinte: tem gente que nasce no luxo, tem gente que nasce no lixo. O que aquela pessoa fez no útero, dentro do útero da mãe dela, para merecer o lugar onde ela nasceu? Sabe? Vocês já se pararam para se perguntar isso? Porque eu queria, assim, quebrar um pouco essa questão do merecimento, que as pessoas falam assim, entra na postura do merecimento, não sei o que, você tem que merecer, você tem que merecer aquilo, como se a causa do que você tá foi o que aconteceu anteriormente. E nem sempre, sabe? Assim, se você for olhar, seguindo a lógica do que eu estou vivendo nessa vida, né? A partir do momento que eu nasci até meu agora. Então, assim, você encontra esse personagem que você tá vivendo hoje, com esse nome que você tem hoje. O que você fez para merecer a vida que você tem, né? Não foi o que você fez ontem que te deixou no seu hoje, né? Exatamente por causa dessa questão que eu estou falando, né? Quando você estava no útero da sua mãe, o que você fez para merecer para nascer no lugar onde você nasceu? Então, para mim, não existe merecimento. Outras pessoas podem discordar, mas enfim, para mim não existe essa questão de merecimento, né? O motivo da realização das nossas coisas é puramente a consciência. É a decisão que a gente toma hoje. Porque a partir do momento que a gente entende que o tempo não existe, então isso se quebra, sabe? Essa coisa linear, esse tempo linear, de que as coisas acontecem em sequência, na verdade tudo acontece ao mesmo tempo. Mas enfim, isso já é uma compreensão que a gente só vai ter mais lá pra frente, ok? Então assim, quem tá no começo, fica no começo. Faz o que tem que fazer, não precisa acelerar.
A segunda coisa aliás, segunda coisa não, né? Assim, do processo que a gente tem que fazer desse autoconhecimento, tem algumas coisas que são primordiais pra gente. São erros, né? Pra gente não cometer. Eu vou falar que é a questão do não se compare, porque a partir do momento que você se compara, você perde você, literalmente, porque você começa a se colocar num parâmetro que não é seu. Então, assim, gente, acho que uma coisa é consequência da outra, né, na verdade. Você se despir dos parâmetros é uma consequência do você não se comparar. Então, façam isso. Se desfaçam dos parâmetros externos, porque eles não são seus. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, esse ano, né, vou gravar um vídeo por mês. Olha só. Eu tava nem lembrando no começo do ano que eu tinha já colocado isso na minha listinha, né, o que eu quero fazer em 2026, mas chegou no finalzinho, assim, na última semana, eu falei, nossa, tinha que gravar vídeo. Eu me empolguei tanto que eu gravei 2 já na última semana, né, do primeiro mês. E aí, agora eu já tô gravando outro. E, enfim, é muito melhor quando você coloca o pé no chão e você coloca uma coisa que é alcançável, né? Uma coisa que está de acordo com você, porque é sobre você. Então, quando você vai fazer o que você gosta, né? Principalmente, depois que você já fez esse processo de autoconhecimento, né? Você já vai sabendo exatamente como que você funciona, qual é o seu ritmo, qual é o seu jeito de fazer as coisas, quais são as suas preferências. E quando você estabelece umas metas assim que são mais realistas, mais pé no chão, que é mais sobre você, que é mais de acordo com você, você faz do seu jeito, você alcança resultados melhores. Porque você não fica naquela loucura, naquela neura de tipo, eu tenho que alcançar isso, eu tenho que alcançar aquilo, porque fulano alcançou isso, fulano alcançou aquilo. Você esquece o externo, você começa a olhar para o seu próprio mundo, né? Do seu interior. Então, é sobre como você funciona, é você entender o seu ritmo, você entender o seu momento, você entender as suas experiências, a sua história de vida, né? E você respeitar isso, acima de tudo. Você precisa respeitar quem você é para você não se ferir, porque se vocês pararem para observar, gente, somos nós mesmos que nos ferimos mais do que qualquer outra pessoa. Então, tipo, aliás, mais do que qualquer outra pessoa não, né? Não adianta a gente procurar culpado. Como eu falei, todas as pessoas ao nosso redor são como espelhos, são projeções nossas, são pedacinhos de nós que a gente precisa mexer ainda, né? Em alguma coisa. Então, a gente precisa olhar sempre com carinho, né, para essas lições que a gente tem, ou para essas coisas boas que nos chegam, as bênçãos. Tudo faz parte, sabe? Coisas boas e ruins, tudo faz parte. E aí a gente integra tudo isso, né? A gente não fica culpando ninguém, a gente não fica fugindo, né, das nossas sombras, não fica fugindo das nossas responsabilidades. A gente assume a responsabilidade e aí a gente faz as coisas acontecerem. A gente muda as coisas com o poder que a gente tem. Esse poder que é nato. É um poder que Deus nos deu, né? A gente ter o nosso livre-arbítrio. Então, a gente faz sim as nossas próprias escolhas. E todos os dias, sobretudo, né? A cada segundo a gente está tomando uma decisão sobre alguma coisa. Estou decidindo respirar, estou decidindo respirar. Porque se eu decidir não respirar, eu não respiro. Vocês estão entendendo? Então, a todo momento a gente faz uma escolha. Então, gente, ali no comecinho, para de se comparar e vai fazer teus corres, sabe? Vai agir sobre a sua própria vida, porque você tem autonomia e liberdade para isso. Falando sobre isso, eu vou até falar, né? Quando eu estava fazendo esse exercício aqui que eu acabei de passar para vocês, eu teve duas palavras que elas apareceram, acho que em praticamente todos os pilares. E aí eu entendi perfeitamente que sem essas duas coisas, eu não sou eu. Eu preciso de autonomia e de liberdade. E o que estava bloqueando isso, né? Isso já nos outros exercícios, algumas coisas que eu fui fazendo mais pra frente. O que estava bloqueando isso era a permissão que eu estava dando para as pessoas me invadirem. Então eu não estava sabendo impor limites de privacidade, limites de opinião alheia, sabe? Sabe, como eu não sabia impor limites, então naturalmente as pessoas chegavam
e dava uma opinião demais, por que você não faz isso, ou por que você não faz assim, tal. E aí isso me incomodava tanto e eu não tinha entendido que é porque eu não tinha aprendido a colocar uma barreira, um limite saudável ali, sabe, nas minhas relações. Então, eu estava perdendo meu espaço, eu estava perdendo meu direito de ser por conta disso. Então foram as minhas lições aprendidas. Então hoje eu entendo que isso são coisas primordiais para que eu mantenha a minha autenticidade, que é eu ter autonomia para fazer as coisas e eu ter liberdade, assim, liberdade para fazer do meu jeito. Eu acho que eu falei para vocês sobre a faculdade, eu não me recordo bem, enfim, mas eu consegui entender finalmente, né, que eu não caibo naquele lugar por conta do sistema, sabe? Eu não caibo no sistema. Eu sou uma pessoa diferente. Eu sou uma pessoa que precisa, assim, é uma pessoa que visionária, vamos dizer assim, né? Eu olho para frente, eu consigo enxergar uma solução já olhando bem mais lá para frente. Eu entendo as coisas rápido e eu não consegui me encaixar ali naquele meio, sabe? Porque tem aquelas regras e eu tenho um jeito diferente de trabalhar, um jeito diferente de fazer as coisas. E o meu ritmo é muito mais acelerado. Então eu precisaria de adaptação. E lá eu nunca encontrei essa adaptação, sabe? Então eu já percebi que não é um meio onde eu vou conseguir realizar as minhas coisas. Então eu estava no lugar errado. Não era nem que eu tinha feito uma escolha errada, assim, tipo não era uma questão de carreira, sabe? Mas uma questão de ambiente. É tipo, você tá no lugar errado, num lugar onde você não tem uma valorização daquilo que você está apresentando ali, e você não tem um reconhecimento, enfim, você não tem uma validação, né, digamos assim. Primeiro, olha, gente, validação externa é a pior coisa que tem, então não procurem validação externa. Isso acaba com qualquer plano, com qualquer sonho, sabe? E aí o que eu tava buscando era exatamente isso, tipo assim, poxa, mas ninguém vai olhar pra isso, sabe, com os meus olhos? Não, ninguém vai. Porque isso é uma coisa só sua. Então, assim, às vezes o que te impede de realizar as coisas é exatamente você ficar preso num lugar achando que você só tem uma única possibilidade para realizar aquilo. E enquanto você se prende nesse lugar, enquanto você se engana com isso, você trava a sua vida, sabe? Você não sai do lugar, você bloqueia o fluxo natural das coisas. Então, quando você desapega disso e você pensa assim, tá, mas eu não vou morrer se eu ficar sem diploma, sabe? Porque é exatamente sobre isso, gente. Às vezes a gente se apega a coisas tão assim que, caramba, não tem sentido, sabe? Você não vai deixar de viver. Tem coisas que são mais essenciais, tipo assim, caramba, a comida é essencial, né? A água é essencial. Não estou tirando o valor de um diploma, porque assim, no sistema que a gente tem hoje, onde a gente vive hoje, a gente coloca uma importância nisso, que é o que faz o sistema funcionar, justamente o que faz o sistema funcionar, né? Desse jeito como a gente conhece. Ah, mas você só vai ganhar mais dinheiro se você fizer assim, assim, assado. E aí você deixa de fazer o que você ama, você deixa de fazer o que está na sua essência. E isso é um pecado, gente. Porque quando você sente que você está deslocado, né, no mundo, quando você sente que você, caramba, não se encaixa ali, você fica forçando. Como você vive nesse meio, né, você fica se cobrando muito. E isso é muito cruel, sabe? Eu tenho até umas referências aqui aliás, tem um método que eu ouvi falar aí agora eu me esqueci, não me recordo, então não vou citar. Mas tem algumas tem alguns lugares onde as pessoas ensinam de forma diferente. Então, assim, ao invés de ter essa coisa engessada que a gente tem, que a gente conhece nesse sistema de vamos fazer a escola assim, né? Vamos aprender tais matérias e não sei o que lá. E isso vai ser cobrado no vestibular. E aí você vai pra faculdade. E aí você vai fazer não sei o que. E você coloca na cabeça que esse é o único roteiro que existe, né? Você não olha para outras possibilidades.
Tem lugares que já fazem diferente, que eles respeitam a nossa humanidade, né? O que vem da nossa essência, o que é natural, o que é da nossa natureza, então não força nada. Ao contrário, eles estimulam para que a pessoa já desde criança, né, descubra qual é o seu talento natural, o que ele realmente quer fazer. E a gente expressa isso justamente através da arte, do desenho, enfim, é ali nos nossos primeiros anos de vida, né, que a gente expressa aquilo que a gente veio para fazer no mundo. Até a psicóloga Ana Beatriz, ela fala isso em alguns vídeos dela, sabe, na internet aí, vocês vão ver, mas é sobre isso, né, a gente precisa estimular as crianças, né, para a criatividade. Então, assim, quando elas estão ali no início, acho que tem algumas ecovilas, né, que eu já vi as escolas, né, elas como funcionam, né, e eles já estimulam a criança desde pequeno com essas coisas. Então, por exemplo, ela não vai ter aquele primeiro, segundo ano ali, igual a gente tem nas escolas normais aqui. A gente vai ter um estímulo maior daquilo que a pessoa tem na essência dela. Então, vai estimular através da arte, vão ter atividades como canto, música ou desenho. As crianças vão plantar uma árvore, elas vão ter mais contato com a natureza, então assim, vai ser tudo mais humano, que como é que se diz, enaltecendo essa conexão que a gente tem nata com a natureza, né, com tudo que está à nossa volta, porque a gente também é natureza, né, a gente também faz parte desse todo aqui. Então, isso é essencial, gente, isso, quem dera isso fosse o normal, né, o que fosse normalizado e não o que fosse a exceção, né, da regra. Enfim, seria ótimo se todo mundo tivesse acesso a isso. Mas é um processo, né? A gente precisa deixar o tempo fazer as coisas, né? E aí a gente vê isso mais pra frente, né? Uma civilização mais humana futuramente. Mas, enfim, enquanto esse dia não chega, a gente fica aqui admirando e se inspirando, né? E fazendo alguma coisa, né? Através dessas inspirações para aumentar cada vez mais essa boa coisa, né, que alguém teve coragem de fazer em algum lugar. Enfim, a gente vai alimentando. Eu gostaria muito que isso chegasse às faculdades, né, também, pra gente ter essa oportunidade de pelo menos chegar na fase adulta e ter essa oportunidade de recuperar essa coisa que a gente não teve na infância, né. Assim, para as gerações de hoje, que hoje já estão na faculdade, que hoje já estão, sei lá, terminando o ensino médio, enfim, seria muito bom. Tem uma universidade, inclusive, que eu vou citar aqui, que eu vejo, acho que ela, desde que eu terminei o ensino médio, né, eu já vi ela, e eu acabei trazendo também no meu TCC como inspiração, que é a Universidade dos Pés Descalços. Quando vocês forem pesquisar, pesquisem universidade, tá? Coloca universidade na frente, porque se vocês colocarem só pés descalços, vai aparecer também a Fundação da Shakira, que também tem também esse propósito, né, escolar, tem também a ver com escolas, porque essa fundação ela é justamente para fazer escolas para crianças carentes na Colômbia, né? E são escolas que elas já têm um diferencial, né, de ensino. Elas não são igual às escolas tradicionais, né? Então, vai entrar um pouco na pegada. Eu acho que esse nome, ele abraçou bem as duas causas, né? Então, assim, a Universidade Pés Descalços, ela é bem diferente. Bom, teve uma pessoa, um homem, eu agora esqueci o nome dele, mas enfim, ele, o fundador dessa escola, né, ele é uma pessoa abastada, um indiano que tinha muitas posses, né, ele conta a história dele, né, num TED Talks, e ele fala, né, da ideia que ele teve de criar essa universidade. Ele quis sair, né, da cidade dele, do conforto dele, e explorar outros lugares, e aí ele quis ter contato com pessoas que não tinham as mesmas condições de vida que ele, né? Ele tinha curiosidade de observar como que eles viviam ali naquele meio, como é que as coisas funcionavam, enfim. E aí ele teve a ideia de criar uma universidade que ela fugia totalmente dos parâmetros comuns, sabe, gente?
as pessoas que iam ensinar, os professores, aliás, o pré-requisito para ser professor nessa universidade era não ter diploma. Não podia ter diploma. Se tivesse diploma, não entrava lá, não podia dar aula. Mas sobre coisas essenciais, sabe, para aquele lugar. Então, por exemplo, numa vila onde ele estava, as pessoas tinham pessoas que sabiam fazer, por exemplo, carpintaria, que sabiam fazer alguma coisa elétrica, enfim. Sabiam aquelas coisas básicas que a gente precisa pro dia a dia, né? E aquilo não estava sendo usado de alguma forma, tipo, caramba, não tem escola aqui nesse lugar, não tem estudo, sabe, para essas pessoas e tal. E aí ele fundou essa universidade com o intuito de que essas pessoas fossem valorizadas com essas coisas que elas sabem e que essas coisas fossem um motivo de um diploma de ensino superior. Então, começou esse projeto, gente, assim, uma coisa maravilhosa, né? Ele conseguiu fazer uma coisa muito fora da caixinha, assim, sabe? Eu lembro que quando eu vi, eu tava muito encantada com o assunto empreendedorismo social. Foi uma coisa que me encantou já ali desde minha adolescência, né? Uma coisa que me chamou a atenção. E eu fiquei doida pra fazer isso algum dia, sabe? Eu falei, nossa, mas isso vai ser tão legal, assim, sabe? Eu sempre teve esse interesse desses projetos diferentes, assim, pra ajudar as pessoas carentes, enfim, assim, pra, de alguma forma, trazer um pouco mais de... Não seria igualdade não, né, gente? Mas seria dar acesso a, a coisas que deveriam ser básicas, assim, sabe? Para todo mundo. Então, dar acesso a todo mundo, sabe? Porque todo mundo é humano e todo mundo é digno, né? De ter acesso a um mínimo, enfim, pra viver. Então, assim, hashtag fica a dica. Ó, deem uma olhada, uma pesquisada depois sobre essa universidade, vocês vão achar bem interessante, muito legal. E é bem diferente. Então, assim, uma forma de valorizar, né, gente, esse tipo de ensino, assim, ver que tudo que a gente sabe não tem que ser desvalorizado, né? Tudo que a gente sabe é alguma coisa. É o que a gente sabe, é o que a gente é o nosso talento, é o que a gente sabe fazer e a gente pode fazer alguma coisa com isso. Então, assim, todo mundo tem a capacidade de ensinar alguma coisa ou a capacidade de fazer alguma coisa para o bem coletivo, sabe? Então, tipo assim, fulaninha é muito boa em cozinhar e tal, e aí no outro dia ela se pega fazendo comida assim para crianças carentes, sabe? Ajudando crianças que não têm condições, né, que não têm acesso a isso, que é o mínimo, que é o básico. Então, a pessoa se descobre ali, sabe? Um propósito de vida, alguma coisa. Enfim, mas agora, nossa, eu acho que eu abri um parênteses grande aqui, né, quando eu fui falar sobre isso, mas, bom, no ponto em que eu cheguei nessa jornada aí de autoconhecimento foi o seguinte: depois de ter entendido essa questão, né, com a faculdade, eu fui começar a entender com mais profundidade um pouquinho, mas assim, eu tenho uns insights, né, que às vezes vem, é como se fosse aquele download, né, baixando assim, do universo, sabe, caindo assim na minha cabeça. Eu vou citar aqui agora um seriado, não mais um filme, mas assim, vocês vão ver ainda citando muita referência assim, televisiva, porque eu não assisto televisão, né, mas eu gosto de, tipo assim, quando algum seriado, algum filme, alguma coisa assim me chama a atenção, geralmente é porque eu já sei, eu já sinto intuitivamente que vai ter alguma mensagem ali pra mim de acordo com o momento que eu tô vivendo na minha vida. Então, eu vou em busca. E aí, agora lançou a quarta temporada de Bridgerton. E, assim, eu sei que cada história, incrivelmente, gente, coincidiu com o momento da minha vida. Tinha alguma mensagem pra passar. E a mensagem dessa primeira parte, né, da quarta temporada foi a seguinte. Foi quem eu sou quando ninguém tá olhando. Esse foi o ponto principal, assim, que chamou a minha atenção. Porque é sobre isso essa temporada, sabe? É sobre a pessoa que você é. Então a gente chega aqui na nossa pergunta do vídeo, né? Quem você é no mundo, né? Qual é a pessoa? Quem você é, né? Quem sou eu? Essa pergunta que a gente faz. E lá a gente observa
eu vou falar aqui no primeiro momento, né, do primeiro episódio. Eu vou só citar aqui, mas não tô dando spoiler não, tá? O encanto, né, da pessoa que é protagonista nessa temporada, o encanto dessa pessoa com um simples lustre, porque ela nunca tinha visto, sabe? E ela tava como uma criança. Ela tava assim, deslumbrada, e é como se tudo ao redor dela desaparecesse. E ela era somente aquilo, ela tava só existindo, sabe? Não tinha uma característica específica que falasse assim, ah, aquela pessoa é fulana de tal, nem o nome, assim, pra gente identificar, sabe? Eu acho que se eu perguntar, se eu perguntar hoje pra mim assim, quem é você? Ela vai rir da minha cara e falar assim, ai, eu sou eu. Você não sabe quem que eu sou? Não, eu sou sua mãe, menina, tá doida. Ah, porque assim, tem gente que vai simplificar, né? A maioria vai simplificar. E eu vou dizer, gente, que eu gostaria de saber simplificar as coisas, porque quando a mente complexibiliza muitas coisas, assim como a minha, é bem difícil. A gente fica fazendo pergunta demais, assim, que você pensa assim, nossa, mas é desnecessário, né? A gente tem uma forma tão mais simples de ver as coisas. E, sinceramente, né, as pessoas, quando elas fazem menos perguntas e simplificam as coisas, fica muito mais fácil de ver a vida, né? Mas, enfim. É, cada um é um, né? Vamos deixar isso aqui. Mas, enfim. Voltando, né, pra personagem, ela se deslumbra com isso, né? Com o lustre. Então, é um momento em que ela simplesmente foi ela. E aí, esse é o ponto. Quando você vai se olhar com profundidade, você vai olhar exatamente para a pessoa que você era diante da sua vida, sabe? Diante de coisas simples. Eu, às vezes, me pego olhando para as borboletas no quintal aqui de casa e eu fico deslumbrada. A coisa que mais. Teve uma cena, gente, que ficou marcada assim na minha cabeça, que mais me encantou. Eu tava na parada de ônibus um dia e eu vi. De repente eu. Tava um vento, tava uma brisa boa, assim, sabe? De repente eu olhei pras árvores. Elas estavam podadinhas, assim, sabe? Tava a coisa mais linda. E aí o balançar das folhas com o vento tava tão incrível. Rolou uma identificação, assim, sabe? Sabe quando você se identifica com alguma coisa da natureza? Acho que porque meu cabelo é cacheado, mas eu associei também, acho que alguma coisa que eu tinha visto no Instagram de um artista, né? Que ele desenhava o rosto de umas pessoas embaixo de árvores. E aí as árvores compunham a arte dele e ficavam como se fosse o cabelo. Então ficava como se fosse uma arte viva, sabe? Como se fosse o cabelo da pessoa ali naquele movimento com a brisa. Então era muito interessante. Então isso me encantou demais e eu fiquei assim deslumbrada e eu não consegui parar de olhar para isso enquanto dormia no ônibus, sabe? Eu fiquei olhando, olhando, olhando e encantada. É um pequeno momento ali onde você se perde no nada ali. E assim, gente, a gente precisa ter os nossos momentos de descanso, por isso que silenciar é tão importante. Mas aí eu não tô falando daquele silêncio que você faz com obrigatoriedade, tipo assim, ah, agora eu vou meditar, e você senta naquela postura e você medita, não. É um estado de relaxamento que é natural, onde você se permite fazer nada. E você tira as preocupações da sua mente e você simplesmente respira. É nesse momento que você se encontra. É nesse momento que você é você. Porque o seu eu natural, o seu eu divino, ele não se esforça para nada, ele já tem tudo, ele é completo. E o nosso objetivo aqui com essa identificação, com esse autoconhecimento, é justamente descobrir a nossa completude. Descobrir que a gente, na verdade, não tem nenhum buraco, exatamente porque nenhuma dessas vivências, nenhuma dessas coisas moldaram, aliás, moldaram, mas assim, nenhuma dessas coisas ditam quem é a gente, né? Nenhuma dessas coisas define a gente. Então, a gente é só um ser, um pontinho existindo no meio dessa imensidão tão grande que é o universo, dessa imensidão tão grande que é Deus. Então, nesses momentos a gente é a gente, aí a gente consegue definir quem é a gente. Então, essa alegria aí eu vou poetizar, né? Se eu for falar aqui quem eu sou, porque é justamente quem a gente é quando a gente se despede de todas essas coisas. Quando a gente
solta todas essas características que ficam em volta da gente quando a gente solta o rótulo, literalmente. E aí a gente aprende a simplesmente ser, sabe? Simplesmente existir. Então a gente não procura mais identificação com as coisas. A gente simplesmente é. E pronto. E só isso basta. Então, é um exercício legal para vocês fazerem depois também, né? Vocês primeiro observarem quem vocês são. Quando vocês não tem nada disso, quando vocês não estão na frente de ninguém, quando vocês não estão fazendo nada, né? Quando vocês estão simplesmente apreciando esse mundo. Ou, sei lá, quando vocês estão vivenciando Deus, vamos dizer assim. Mas só quando você vive essa experiência que você vai entender, né? Eu falando fica muito, sei lá, esquisito, mas quando você consegue vivenciar isso, você entende onde eu quero chegar. E para você chegar aqui, é um caminho. Mas se vocês fizerem esse exercício de tirar um tempo na semana para não fazer nada, literalmente, para vocês simplesmente existirem, vocês vão cada vez mais se encontrando, cada vez mais entendendo quem vocês são. E isso é o que vai levar vocês a um lugar, o lugar do sonho de vocês. E vocês não vão nem se preocupar com isso. Vocês não vão se preocupar com o que rumo a vida de vocês vai tomar, porque vocês já vão estar em uma plena confiança com Deus. É como voltar ao útero da mãe, sabe? Um lugarzinho onde vocês não precisavam se preocupar com nada, vocês simplesmente existiam. E a existência de vocês não tirava vocês de quem vocês eram, sabe? Vocês são aquele mesmo serzinho que estava dentro da barriga da mãe de vocês. O que mudou depois que vocês saíram, né? Você continua sendo você. Você pode mudar de nome, você pode mudar de casa, você pode mudar de trabalho, de característica, qualquer coisa. Você pode mudar de roupa, você pode fazer plástica, você pode fazer o que você quiser, mas você vai continuar sendo você. Não tem como fugir disso, sabe? Mesmo que você morra, você vai continuar sendo você, sabe? Ah, eu vou pro céu, eu vou pro inferno, você vai continuar sendo você no céu, você vai continuar sendo você no inferno. Entendem onde eu quero chegar? Você vai ser você sempre, de uma ou de outra forma. Então, o que a gente tem que fazer aqui é lembrar quem a gente é, pra gente entrar num caminho de fluxo divino, num caminho onde as coisas não exigem nada de você. Por isso é um caminho sem dor, por isso é um caminho sem sofrimento, porque quando você flui com Deus, você não sente nenhuma dessas coisas, exatamente porque você não está forçando nada, porque você não está tentando provar nada para ninguém, porque o ego já não está mais ali te perturbando. Quando você se despe do ego, você ganha a sua liberdade verdadeira, entendeu? Você volta para sua essência, você volta para quem você é divinamente. Então é sobre isso. Gente, eu perdi a conta de quantas vezes eu falei então é sobre isso nesses vídeos. Meu Deus. Mas enfim, era tudo isso que eu queria dizer. Eu acho que eu consegui fechar de uma maneira meio mais completinha, né? De uma maneira completa. Se ficou alguma dúvida, se eu tiver alguma coisa mais que vocês queiram saber, me perguntar, ou para mim pontuar melhor, fazer uma explicação melhor em algum outro vídeo, enfim, para eu adentrar mais, deixem aí nos comentários que eu vou ler e vou ver no que eu posso atender melhor as demandas de vocês. Não deixem de se inscrever no canal, ativem o sininho para receber notificação do próximo vídeo, deixem o seu like se isso foi útil para vocês, compartilhem com quem vocês acham que esse vídeo vai ressoar, que vai ser importante. E muito obrigada por estarem aqui comigo até agora. Vídeo grande, mas enfim, necessário. É isso aí, um grande beijo e até o próximo vídeo.